Abra sua Bíblia, capítulo 44 de Jeremias. Enquanto você abre, eu queria que a gente fizesse uma recapitulação do que foi falado na semana passada, justamente sobre a direção de Deus, como você vai ver aí. Nós falamos que a direção de Deus precisa ser buscada onde pode ser recebida de forma legítima, correta. Por quê? Porque de repente eu posso buscar a direção de Deus onde ela não está, com quem não pode me dar. Ela precisa ser buscada respeitando o movimento de Deus, que nós chamamos de movimento celestial. Ela precisa ser buscada sem a pretensão de legitimar uma decisão previamente definida no coração, isto é, eu estou aberto para a última palavra de Deus, não querendo que Ele fale o que eu quero ouvir. E ela precisa ser buscada sem arrogância, com humildade. Eu quero ouvir a voz de Deus, Ele é o soberano, então eu me coloco nessa condição. Nós temos hoje com esse tema um ritmo de vida sem sentido. Na verdade, nós queremos falar sobre uma vida com propósito, com significado. Mas o que vemos no capítulo 44 é um ritmo de vida sem sentido. E nós vamos ver por que sem sentido. Esse tema leva a gente a pensar sobre a nossa vida, como a gente está conduzindo a nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, se nós somos de Deus, ou queremos que Deus governe a nossa vida, nós precisamos ver se o nosso ritmo de vida está em sintonia ou não com aquilo que Deus quer realizar. Senão eu abandono o que Deus quer realizar e dou o próprio tom à minha vida, e isso é um problema sério. O capítulo 44, meus irmãos, como nós já sabemos do livro de Jeremias, né, que está muito legal, a gente está aprendendo muita coisa interessante nesse contexto bíblico, nesse momento, que ele não está em ordem cronológica. O capítulo 44 é tido pelos estudiosos como as últimas palavras de Jeremias. Olha que interessante, o capítulo 44, as últimas palavras de Jeremias. Se a gente pensar aí da invasão babilônica, quando o grupo é levado para o cativeiro em 1586, antes de Cristo, nós estaríamos aqui aproximadamente 1580, né? A gente está contando, descendo, né? 586, 580, mais ou menos, bem provável. Essa ideia aqui, esse tempo aqui, melhor dizendo, que Jeremias está vivendo, esse contexto com esse povo, declarando as últimas palavras proféticas dele, de forma cronológica. Ele já mais velho, como nós já falamos nesse tempo, no Egito. Não só aquele grupo que vai para o Egito, mas já tínhamos ali outros grupos que foram para o Egito em outros momentos. É interessante a gente perceber esse contexto do capítulo 44. O que está acontecendo aqui, nós vamos ver. E nós vamos ver um caminho de uma vida sem sentido, o que realmente Deus quer para nós a partir da sua palavra. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, meus irmãos, que a gente vê é que um ritmo de vida sem sentido é aquele que insiste, olha isso, ele ignora, insistentemente a revelação trazida por Deus. Uma coisa é que num dado momento alguém ignore a palavra de Deus, a revelação de Deus. O que é a revelação de Deus nesse tempo? É a palavra profética, porque o Deus que nós conhecemos na Bíblia, ele vai se revelando. Hoje nós temos toda a Bíblia, toda a revelação. Aqui, a palavra profética é a palavra de Deus. E se um momento você ignora a palavra de Deus, é uma coisa. Agora você ignorar de forma insistente a revelação trazida por Deus é um problema sério. Foi naquele momento e é nos dias de hoje. Você pode ver quem está sempre ignorando a revelação de Deus, trazida por Deus, o conselho de Deus, ele vai criando situações difíceis para a sua vida agora e para a eternidade. É um problema sério. Olha só o que o verso 1 ao verso 6 nos diz, introduzindo o capítulo 44. Essa é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis e Mênfis, na região de Patros. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí num quadro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso é, Deus fala em todo o tempo. Jeremias está no Egito, está sendo um canal ali
profético de Deus. Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas, por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu enviei a vocês, meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Note bem, verso 5. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso o meu furor foi derramado e queimou a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. O capítulo 44, de 1 a 6, se você quer conhecer sobre o livro, basta ler esse pedaço que nós lemos aqui. É como uma espécie de resumo de toda a história. Está aqui no 44, de 1 a 6. Por isso as últimas palavras. Os motivos, as razões pelas quais aquele povo sofreu, e Deus está revivendo isso, mostrando para eles que aquele quadro lá de Jerusalém, por que a cidade estava assim, os motivos. Por isso o que nós notamos aqui, destacamos, meus irmãos, no verso 5, é sempre um sinal de uma vida, um ritmo de vida sem sentido, é ignorar de forma sistemática a palavra de Deus, a revelação de Deus. Mas o verso 5 diz: eles não me ouviram, não deram atenção. Dia após dia, de forma insistente, uma recusa à palavra de Deus. Logo no começo, nós temos o quadro para você ver do mapa, cidades do Baixo Egito, que são mencionadas aqui: Migdol, Táfnis e Mênfis, região norte. Não é? Região norte é Baixo Egito. O Alto Egito é Patros, que tem nessa setinha de baixo aí, para você ter uma ideia aí, do Alto Egito e Baixo Egito. Mas aqui é esse quadro aí mostrando. Isso mostra também que o grupo dos judeus que vieram antes e que vieram logo depois daquele momento da destruição de Jerusalém, era um grupo grande, tinha muita gente. Porque já desde antes da invasão babilônica, tinha muita gente achando que viver no Egito era melhor. Muita gente já tinha ido para lá. Então as colônias judaicas aí eram bem anteriores à própria invasão de Jerusalém, mostrando aí as cidades. A palavra estava sendo dirigida a esse grupo, como nós vemos. Então o verso 5 diz: dia após dia eu enviei a vocês pessoas, profetas, para falarem. Então Deus havia falado com constância dia após dia. A gente pode ilustrar bem num contexto bíblico, quando naquele período de Gênesis, quando Deus manda Noé construir uma arca, quando aquilo era um absurdo, construir um barco daquele tamanho, e as pessoas foram alertadas por muito tempo sobre uma catástrofe que ia acontecer, e eles não levaram em consideração, e de repente veio o dilúvio e as pessoas morreram, só a família de Noé foi salva. Jesus pega essa ideia e repete, que no final será assim também. As pessoas vão vivendo as suas vidas sem perceber o que está acontecendo. A palavra é proclamada. Naquele momento, Deus está falando através de Jeremias: eu estou enviando pessoas e vocês estão rejeitando sem ouvir. E quando uma pessoa passa a vida toda perdendo a oportunidade de ser norteado pela palavra de Deus, ela vai vivendo uma vida sem sentido e dando o ritmo à sua vida. Por isso é um ritmo de vida sem sentido, não é o que Deus quer. Nós temos o privilégio de toda a revelação de Deus e ela norteia a nossa vida. E nós podemos viver uma vida pautados então na palavra, na revelação de Deus. O verso 15 e 16 lá na frente reforça essa ideia sobre a rejeição da palavra de Deus. 15 e 16 diz assim: então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, do Alto Egito, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor.
nós não daremos atenção à mensagem que você está trazendo da parte do Senhor. Olha que coisa terrível, uma rejeição. Nós vamos ver essa relação das mulheres aqui na frente já mais grave ainda, né? A relação das famílias, os acordos estranhos que levam as pessoas para longe de Deus. A pergunta que nós precisamos fazer hoje é como que nós estamos reagindo à palavra de Deus trazida para nós hoje. Como eu disse, nós temos o privilégio de toda a revelação. Eles tinham um momento da revelação. Nós temos toda a revelação de Deus, tudo que a gente precisa. E nós devemos avaliar como que nós estamos conduzindo a nossa vida, se nós estamos pautando a nossa vida na palavra de Deus mesmo ou não, ou se nós estamos ignorando. E um agravante é se nós conhecemos a palavra de Deus e se nós falamos que somos discípulos de Jesus. O próprio Jesus, e a gente sempre traz Jesus para essa conversa, não é? Quanto mais a gente enche o nosso sermão de Jesus, melhor é. E Jesus sempre fez questão de dizer que a palavra dele era a palavra, e a doutrina dele vinha de Deus, e ele sempre fazia essa relação de obediência. Então, se você ama Jesus, você tem que estar interessado em viver uma vida pautada na revelação de Deus, senão a tua vida não vai ter sentido, e não vai fazer sentido, porque é a palavra de Deus que deve nortear a nossa vida. Amém, irmãos? Segundo, um ritmo de vida sem sentido é aquele também que produz aflições desnecessárias, número 2. Aflições desnecessárias. Nós sabemos que todo mundo aqui passa por aflição. Esse discurso que você não vai passar por aflição, às vezes a gente vê algum discurso religioso, vem para cá que você não vai passar aflição nenhuma, vem para ser de Jesus. Então já é um discurso mentiroso, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, tribulações, tem de bom ânimo. Jesus novamente para a conversa. Mas quando a pessoa vai vivendo um ritmo de vida sem sentido, ela produz para si mesmo aflições desnecessárias. Isto é, nós já vivemos aflições nesse mundo, mas como a gente vive longe de Deus, a gente produz mais aflições para a nossa vida. Você conhece alguém assim? Que o ritmo, por causa do seu ritmo de vida, ele vai vivendo problemas e lutas que não estava, num primeiro momento, no script divino até, mas ela cria o seu modo de vida, suas decisões familiares, decisões aqui e ali, vai criando aflições desnecessárias. Agora, olha só que legal. Legal assim, não é muito legal, mas a gente pode observar aqui, nesse caso não é legal, né? Mas o verso 7 diz assim, olha, 7 e 8, olha só, vai ser projetado ali. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos? Por isso nós temos que ler a palavra com cuidado, com atenção, senão você perde tesouros e lições. Eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum. Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram a residir? Vocês se destruirão e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Então a visão dele é o seguinte: se a gente estiver aqui no Egito, a gente está livre. Deus está falando que no Egito mesmo, nesse ritmo de vida, a sentença é igual lá de Jerusalém. Mas o que eu destaquei aqui, que vai aparecer ali no verso 7 e 8, são as expressões que revelam esse caminho que produz aflições desnecessárias. O verso 7 diz, olha lá, você tem a NVI, a Nova Versão Transformadora: por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos? Por que destroem a si mesmos? 8, vocês se destruirão. Notem bem, vocês se destruirão. Destruirão a si mesmos. Nós sabemos por Paulo que o ritmo de vida, conforme você vive, ele chama de uma semeadura, tem consequências. E aqui a gente está vendo isso em todo o livro de Jeremias, porque o projeto de Deus não era aquele primeiro. Deus ofereceu oportunidades ao seu povo e eles simplesmente ignoraram as oportunidades, não reconheceram o caminho que deviam seguir, por isso foram levados cativos, por isso sofreram. Então, o verso 7, por que destroem a si mesmos, na NVT? Por que destroem a si mesmos? A gente vê pessoas vivendo e elas se destruindo, com o ritmo de vida que elas vão vivendo. Se nós conhecemos a Deus, meus irmãos, o nosso ritmo de vida tem que ser um ritmo que vai nos preservar
de sofrimentos que não estão no plano de Deus. Basta aqueles que nós vamos vivendo, temos que enfrentar. Nós vamos enfrentar lutas, enfrentamos. Mas o que o texto, a palavra profética está falando aqui, que eles estavam enfrentando e haveriam de sofrer por conta própria, por causa deles mesmos, não por causa de Deus. Então, esse ritmo de vida sem sentido traz problemas, sofrimentos desnecessários, o que aconteceu ali. Então, um pouco de sabedoria para todos nós, para quem quer que seja. Se você quer viver uma vida na direção de Deus, você precisa de sabedoria dele, para que você não sofra além do que está programado para você sofrer. Então você vive uma vida de sofrimento, não sabe por quê, por causa das decisões, posturas erradas que trazem consequências reais. Nós falamos muito isso para quem está começando a sua vida, para os jovens, adolescentes, todas as faixas etárias. Mas quem está começando agora, né? A gente sempre quer colocar um ritmo de Deus nessa pessoa. Cada vez mais, a gente falava isso para os jovens, a gente fala para os adolescentes, agora tem que falar para os juniores, que a coisa vai evoluindo tanto, né? Qual é o padrão de Deus? Incentivar as pessoas a viverem uma vida com propósito, uma vida com sentido, não produzindo sofrimento para si mesmo, por causa das suas escolhas. E o texto está dizendo aqui, vocês se destruirão. Às vezes nós falamos para as pessoas, aconselhamos, as pessoas não, elas estão dispostas àquele caminho, estão se destruindo e vão se destruir. É uma escolha, por isso nós devemos escolher fazer a vontade de Deus, senão a gente vai viver um ritmo de vida sem sentido. Não é o que Deus deseja para nós. Terceiro, o ritmo de vida sem sentido é aquele também que diminui o valor do arrependimento. Diminuir o valor do arrependimento. Verso 9 e verso 10, olha só o que diz a Bíblia. O texto continua. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados? Pelos reis de Judá e as mulheres deles? Então, o Deus está fazendo uma retrospectiva na boca de Jeremias, né? Eu fui olhando aqui e vocês não aprenderam nada. Esqueceram da impiedade dos seus antepassados. Ele vai falando, os reis, mulheres, da impiedade cometida por vocês, suas mulheres da terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Verso 10, até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. O que eles estavam fazendo? Diminuindo esse valor. Em toda a Bíblia, a questão do arrependimento é uma coisa muito importante. Em toda a Bíblia, na palavra profética, nos salmos de arrependimento, de contrição, no Evangelho de Jesus, nas palavras dos apóstolos, de Paulo. O arrependimento, esqueceram da impiedade, os termos aí, até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, não têm seguido a minha lei. E a palavra é interessante aqui, até hoje, há um processo de vida fora do propósito divino, e vocês não estão dando tanto valor ao arrependimento, porque para eu me arrepender, eu preciso reconhecer os meus erros e os meus pecados. Isso não estava acontecendo. Não estava acontecendo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, não tem aí, mas eu vou citar os irmãos, Paulo se dirige à igreja de Corinto, na segunda carta de Corinto, capítulo 7, 9 a 10, ele diz, agora, porém, me alegro, Paulo diz, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, note bem, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, ele diz, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Por isso é importante essa questão do arrependimento, coisa que não foi verificada ao longo desse processo, depois do reinado de Josias. Isso aí fica muito claro aqui, que há uma recapitulação do comportamento desobediente. Até hoje não se humilharam. Como é que nós estamos, meus irmãos? Nós devemos pensar que ritmo nós estamos dando à nossa vida e que lugar tem o arrependimento em nossa vida. Mesmo nós somos filhos de Deus. Temos um grande arrependimento e nós temos arrependimentos ao longo da vida. Reconhecimento.
de pecados e declaramos diante de Deus. Então nós aprendemos 3 coisas aqui. A primeira é que aqueles que diminuem o valor do arrependimento tornam a palavra de Deus algo sem relevância. Eu estou diminuindo o valor do arrependimento, então todo o conjunto da obra fica sem eficácia, porque não há arrependimento, não levo a sério, não olho para dentro de mim, a palavra de Deus torna sem valor, não só sem relevância, não é? Mas ela não tem aplicabilidade nenhuma, porque eu não estou reconhecendo, eu não vejo, não olho para mim mesmo, não reconheço os meus erros, então eu torno a palavra de Deus sem valor, sem relevância. Segundo, aqueles que diminuem o valor do arrependimento produzem um estilo de vida sem quebrantamento. É um processo. A palavra de Deus não fala no meu coração porque eu não deixo. Então, se a palavra de Deus não tem nenhuma importância, eu não vou interagir com ela e Deus não vai falar comigo. E isso vai me levar a uma vida sem quebrantamento, porque eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero, não tem quebrantamento. Olha o processo. E a pessoa, então, vai ser ousada para fazer as coisas erradas sem quebrantamento, porque não está levando em consideração a palavra de Deus. Isso estava acontecendo naquele momento e acontece hoje também. Terceiro, para fechar o conjunto da obra, aqueles que diminuem o valor do arrependimento impossibilitam o conserto que Deus deseja realizar. Olhe só, meus irmãos, a tríade: sem palavra, sem quebrantamento, sem conserto. Vamos repetir? Sem palavra, sem quebrantamento, sem conserto. Que tristeza! Sem palavra, sem quebrantamento, porque a palavra de Deus não fala no meu coração, não deixo que ela fale, porque quando ela fala, eu abro meu coração, tem quebrantamento, reconheço meus pecados, e deixo Deus consertar a minha vida, coisa que não estava acontecendo aqui. Sem palavra, sem quebrantamento, sem conserto. É o que Deus não quer para a vida da gente. Eu tenho que ter palavra para que haja quebrantamento. Deus falou no meu coração, é assim que Deus trabalha com a gente. E aí eu vou ter o agir de Deus em minha vida naquela área que eu preciso, seja qualquer área. E não estava acontecendo aqui. Qual foi a consequência? De 11 a 14 nós vemos a consequência. Jeremias 44. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou decidido a trazer desgaste sobre vocês e destruir todo Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Eles achavam que era a segurança do Egito, não era segurança. Cairão pela espada, pela fome, desde o menor até o maior, e morrerão pela espada ou pela fome. Se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, com a fome e com a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Exceto uns poucos fugitivos. Olhe só o que é uma vida sem sentido. Leva para isso. Nós devemos estar atentos em relação à nossa vida, meus irmãos, como nós estamos conduzindo a nossa vida para vivermos uma vida vidas focadas na direção divina, pessoas com o coração quebrantado que se arrependem e permitem que Deus venha trabalhar em seus corações. Amém? 4, essa vida sem sentido também, ela cria uma lógica equivocada de pensamento. Uma lógica equivocada. Aqui nós vemos muitas coisas que ocorrem hoje. A palavra de Deus é fantástica, por isso tem que ler com atenção. Uma lógica de pensamento equivocada. Que lógica de pensamento nós devemos ter como os filhos de Deus? Essa é a pergunta. Olha só a lógica aqui, verso 17. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Na desobediência, estão falando. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Então, a rainha dos céus vem de longe. E derramaremos ofertas e bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, olha a lógica,
naquela época, que a gente estava naquela idolatria, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Olha que coisa terrível, olha a lógica de pensamento. Nós aqui recuperamos, ele está falando aqui da rainha dos céus, que aparece em Jeremias, já apareceu para nós aqui no capítulo 7. Jeremias 7,18 fala da rainha dos céus, que refere-se a deusa Estar, uma deusa de um ritual de fertilidade babilônico que havia sido importada por Judá, não é? Então, há um papiro, estudiosos disseram que há um papiro do século V, que foi encontrado no Egito, aí a arqueologia bíblica nos ajuda, que menciona essa rainha dos céus. Então, uma comprovação de um texto antigo, agora, no século V, agora não, no século V para nós aqui mais próximo, é do século V descoberto há pouco tempo, mostrando que havia essa adoração a essa deusa, rainha dos céus. E eles dizem, a lógica deles, naquela época, tínhamos fartura, éramos prósperos, versículo 17. Olha o mapa aí, para você ver que eles estão se referindo a um momento do povo de Israel. Nós fizemos um recorte do profeta Jeremias, sabemos que Jeremias profetizou a partir de Josias, está vendo lá. Mas antes de Josias, você tem Amon e Manassés, que foram reinados terríveis de desobediência, de idolatria, de apoio à idolatria, antes das reformas de Josias. Então a gente tem que entender o seguinte: quando a gente estava lá com Manassés e Amon, que a gente fazia tudo, que nós tínhamos até o reforço do Estado, né, do Reino do Sul, para a gente fazer a idolatria, a gente estava vivendo bem. Mas Josias ali, que é um tom acima, ele assume, ele faz grandes reformas, traz o povo a palavra de Deus e tudo. Eles estão dizendo que desde quando eles mudaram isso, eles sofreram. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Manassés foi um dos piores reis do Reino do Sul. E eles estão dizendo que esses tempos eram tempos bons. Às vezes a gente ouve alguém assim, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, a coisa ficou difícil. Pode ser. Mas é melhor você passar a provação com Jesus e estar perdido sem Jesus, achando que sem Jesus era melhor. É a lógica do pensamento da vida sem sentido. Quando a gente estava vivendo aquela vida, a gente tinha uma prosperidade. Olha só, é o que o texto está dizendo, que é uma lógica de pensamento equivocado, que eles estavam tendo. E essa é a lógica de hoje. Enganosa era a lógica que eles estavam vivendo, de afronta de idolatria. Então a gente aprende aqui, meus irmãos, 3 coisas importantes. E nós vemos nos dias de hoje, vimos lá, vemos hoje. Primeiro é que essa lógica, uma lógica equivocada de pensamento, facilita associações que depõem contra os princípios apontados por Deus. Quando uma pessoa pensa errado, ela pode se juntar a outras pessoas que também pensam errado, e isso vai levar a uma decisão errada, né? Um comportamento que não é adequado. Isso é um processo, né? E fica claro aqui, associações que depõem contra a palavra de Deus, a revelação de Deus, que eu estou pensando errado. A pergunta hoje, como que eu estou pensando? Eu raciocino a partir de que lógica como servo de Deus? Isso nós devemos pensar, devemos avaliar, né? Senão eu estou agindo fora do discernimento de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. O nosso modo de pensar tem que ser um modo de pensar de quem está no reino de Deus. Amém, irmãos? Senão a gente está pensando errado. E a gente se associa a pessoas que pensam errado e a gente está tomando decisão errada. Pensamentos, sentimentos e ações. Geralmente é assim que acontece. Segundo, uma lógica equivocada de pensamento provoca uma certa insolência, um cinismo, né, diante do que é correto. Deus está falando com eles e estão aí provocando o profeta e provocando Deus. Olha, você está falando aí, mas a gente lá no passado, quando estava na idolatria, estava melhor. Agora está assim. Um comportamento inadequado diante do Todo-Poderoso. A pessoa está se achando ainda, está pensando errado e está se achando. A gente vê isso, gente assim.
Que não seja eu, que não seja você. Uma terceira coisa é que uma lógica equivocada de pensamento fortalece a prática de uma religiosidade sem vida. Eles estavam preocupados com o seguinte: nós vamos viver a idolatria, que é melhor. Quer dizer, tudo aquilo estava levando a uma prática religiosa, mas não como Deus queria. Estava vivendo uma vivência espiritual, como as pessoas vivem hoje, mas fora do padrão. Paulo chamou isso aos Romanos, capítulo 10, 2, de zelo sem entendimento. Falando aos judeus, né? Zelo, eles têm zelo, mas não com entendimento. Zelo sem entendimento. Olha o que leva uma lógica errada, não a lógica do reino de Deus. Leva a pessoa a se afastar. Leva a soberba. Leva associações que depõem contra os princípios da palavra de Deus no reino de Deus. Leva uma prática de vida religiosa que não está com nada. De repente a pessoa está achando que está bem e está fora. Foi o caso aqui. Nós estamos aqui. O verso 19 declara uma coisa interessante, que estava depondo contra aquelas pessoas. Verso 19 diz assim: e as mulheres acrescentaram. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha do céu. Está no passado. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela. Olha só, esse era o povo de Deus, irmãos. Será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma de imagem? Porque essa deusa, na prática dessa idolatria, eles faziam bolinhos com a imagem daquela deusa Estar. Olha só que dedicação, irmãos. Olha que dedicação. Fazer bolinho dessas imagens. Será que era sem consentimento dos nossos maridos que fazíamos isso? Verso 20. Então Jeremias disse a todo o povo, tanto a homens como as mulheres que estavam respondendo a ele: e o Senhor não se lembra, ele, do incenso queimado na cidade de Judá, na rua de Jerusalém, por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Verso 23, foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos, os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, aqui, é que houve uma associação familiar para fazer a coisa errada. As mulheres e os maridos concordaram. É isso que o texto está dizendo. As mulheres, então está sendo assim o texto está sendo uma provocação. As mulheres disseram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus, derramávamos ofertas e bebidas para ela, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos da forma de imagem? Não, era consentido. Então o que a gente percebeu é que nessa forma de idolatria, que envolvia cada família, havia na família o consentimento. Por isso, meus irmãos, que hoje, como esposo, como pai, como mulher, como mãe, você tem que saber o que você está concordando com o seu marido, com a sua esposa, para que você não esteja concordando com coisas erradas. Olha só, essa é uma lição muito forte aqui, porque de repente um dos cônjuges estão sem discernimento, o outro ajuda num dado momento. Isso acontece muito. Alguém precisa ter sensibilidade, discernimento nessa casa. Melhor que os dois tenham, mas de repente num dado momento, você não pode concordar com uma besteirinha, com um comportamento inadequado, não se associar, não assinar embaixo. O texto está dizendo que as mulheres faziam com consentimento dos maridos, mostrando que em cada família havia uma associação e no conjunto da obra tinha desobediência na família, todo mundo estava fazendo aquilo. Não houve ninguém sensato. Desobediência. Nós devemos pensar como nós conduzimos a nossa vida e o que nós concordamos. Nem sempre você, marido, vai concordar com a sua esposa se você percebe que aquilo não é de Deus, e você, mulher, não pode concordar com o seu marido se você não percebe que aquilo não é de Deus. Tem que ter um consenso familiar. A família precisa ser dirigida por Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos ser dirigidos por Deus.
E aquele que num dado momento não está percebendo o outro, precisa se levantar em nome do Senhor e dizer, esse caminho não é bom. Eu não concordo, filha, com isso, mulher com isso, querida com isso, meu amor, não concordo, porque o caminho é esse aqui. Estão entendendo? O mistério é por aí. E aqueles que não constroem seus pensamentos a partir da palavra revelada acabam vivendo problemas, como a gente está vendo aqui. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, que um ritmo de vida sem sentido é aquele que ignora a palavra de Deus, produz aflições necessárias, diminui o valor do arrependimento, cria uma lógica equivocada de pensamento. Mas tem uma coisa a mais. Um ritmo de vida sem sentido também desperdiça o futuro planejado por Deus. E com esse tópico eu já estou caminhando para o final. Olha só, além de tudo que pode acontecer, é um processo, mas aqui é o final. É a cereja do bolo negativo, não é mais cereja, é alguma coisa ruim. Desperdiçar o futuro planejado por Deus, que é um caminho, né? Não tem arrependimento, não tem palavra, e vai. E aí desperdiça o futuro. Olha o que diz o verso 24 e 25. Disse então Jeremias, depois de tudo que ele ouviu, né? A todo o povo, inclusive as mulheres. Então o texto é destacado, inclusive as mulheres, por causa daquela fala das mulheres. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas e bebidas à Rainha dos Céus. Novamente. Olha só o que diz, é uma provocação profética, né? O que diz aqui? Prossigam, façam o que prometeram, cumpra os seus votos. Então Jeremias estava entendendo da parte de Deus que era um caminho que eles estavam decididos a tomar. Então o verso 25 termina: prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos. Nesse caso aqui, não é aquele voto bom, é o voto da impiedade, é o voto do caminho errado, é o voto da decisão errada, de assumir um compromisso errado. Esse era o voto, um voto da idolatria, o voto de deixar o altar de Deus. Por isso nós temos duas lições aqui, meus irmãos. Por que nós não devemos desperdiçar o futuro planejado por Deus? A toda hora eu falo isso na minha classe de novos crentes aqui, para os irmãos que estão chegando, estou animando eles a serem tudo que Deus quer, o tempo está passando, usa a sua vida para a glória de Deus. Por quê que nós não devemos desperdiçar o futuro planejado por Deus? Primeiro, porque o futuro planejado por Deus é sempre o melhor para a sua vida. Amém, irmãos? O futuro que Deus planejou para mim, para minha casa, e para você, para a sua casa, para os seus entes queridos, é o melhor. É o melhor. Mas eles disseram no verso 25, certamente cumpriremos os votos. Aqui são votos de desobediência, votos de fortalecer a idolatria, de rejeição de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem sempre o melhor para nós. De repente você veio aqui e estava pensando em desistir da caminhada. Deus sempre tem o melhor para você. Ele sabe o melhor para você. Então não seja enganado. De repente ouve uma coisa e a gente acha que é o melhor. De repente alguém trouxe uma palavra que não é de Deus, você acha que aquele conselho não orientado por Deus, não baseado nas Escrituras, é o melhor. Não é o melhor. O melhor é o que Deus tem para nós. Amém? O futuro que Ele planejou é o melhor para a minha vida. Não há melhor fora disso. Pode ser legalzinho, colorido, florido, mas não é o melhor, como nós vimos aqui. O melhor é o que Deus tem planejado para a minha vida. Agora. Então, para eu viver o futuro que Deus tem, eu tenho que pensar na minha vida agora. Para ir vivendo o presente abençoado. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Não desperdice o que Deus tem para a sua vida. Você é jovem, não desperdice a sua juventude. Você é irmão mais velho, não desperdice. Deus tem o melhor para nós. Vivermos com Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Amém? Segundo, por que não posso desperdiçar o futuro planejado por Deus? Porque o futuro planejado por Deus quebra o valor dos benefícios momentâneos do presente. Às vezes as pessoas acham que aquilo ali é o melhor que elas têm para viver.
Quando Deus tem o melhor, bem melhor, o melhor mesmo está com Deus. E aí, esse futuro, ele planejado por Deus, nas Escrituras, ele vai questionar aquilo que a gente valoriza, que a gente acha melhor agora. Às vezes coisas efêmeras que a gente acha que a gente tem que viver agora. E de repente a escolha, esse comportamento agora, um ritmo de vida assim, fora do padrão, vai impossibilitar mesmo a pessoa de desfrutar o futuro que Deus planejou. Nós temos muitos exemplos de pessoas que deixaram o que Deus programou para as suas vidas e perderam tanto, sofreram, levaram as suas famílias a sofrerem também, tiveram dificuldades. Por quê? Porque acharam que aquilo que elas abraçaram como melhor era o melhor, esqueceram que Deus realmente tem o melhor. Um texto que eu cito muito e é verdade, e sobretudo na tradição hebraica, a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dor alguma. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor alguma. É a bênção do Senhor, nada fora disso pode abençoar de verdade. São coisas passageiras, alegrias que terminam na quarta-feira de cinza. É bebedeira, prostituição, é um monte de coisa, são exageros que na quarta-feira acabou. E isso não é alegria de Deus, mas isso que as pessoas valorizam. O melhor está com Deus, a alegria que não acaba na quarta-feira. Amém, irmãos? É a alegria que continua a cada dia. O Senhor é a nossa alegria, a nossa fortaleza. É outro nível, é outro patamar, amém, irmãos? É outro patamar. É outro patamar de vida. O verso 26 diz: mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nem em todo o Egito, ninguém de Judá voltará a invocar meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. E ele vai dizendo que vigiarei, não é? Ele vai dizendo das consequências que haveriam de acontecer sobre aquele grupo do Egito até o verso 28, que você pode ver na sua Bíblia. Então, ao longo dos anos, nós vamos vendo pessoas desperdiçando o futuro que Deus tem. Não desperdice o futuro que Deus planejou para a sua vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, numa das comemorações dos 500 anos da Reforma, que nós refletimos aqui numa série, inclusive está lá no nosso canal, ele diz assim: a história deve ser nossa pedagoga, do contrário será nossa coveira. Falando da reforma protestante, dos problemas vistos pelos reformadores, que alguns estavam voltando agora de outras maneiras, né? Ele diz: quem não aprende com a história repete seus erros. Quem não tem história está fadado a não ter futuro. O que estava acontecendo com esse povo? Eles não tinham levado em conta e não tiraram lições do passado deles naquele momento, que era um passado de desobediência e de sofrimento, mesmo depois da invasão babilônica. Então, nesse caso aqui, a história estava levando eles à derrota. Por isso que ele diz aqui que a história deve ser nossa pedagoga, está nos ensinando. Do contrário, será nossa coveira. Então eu preciso aprender com a história, com os problemas. Então analisamos a igreja, analisamos a palavra de Deus, analisamos o povo judeu, analisamos o reino do sul, Judá, analisamos o reino do norte, Israel. Devemos aprender com seus erros e com seus acertos. Olhamos para os servos de Deus. Nós devemos aprender com a igreja ao longo de 2000 anos, aprender com os erros hoje. Então, para a gente caminhar, senão a gente perde o futuro que Deus, sai da linha. Estava acontecendo com eles. Eles não foram capazes de aprender com a sua própria história naquele momento. Estavam sofrendo novamente e haveriam de sofrer ainda mais. Lamentavelmente isso aconteceu. E o capítulo termina, 29 e 30, Deus afirmando que iria fazer isso e ia dar uma prova. Que mesmo no Egito, que ele diz: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. Então eles falaram o seguinte: vocês estão no Egito aí, mas não há segurança nenhuma, eu vou dar uma prova para vocês, isso vai acontecer. Isso ocorreu mesmo. Meus irmãos, uma vida com significado vai em outra direção. Nós vimos aqui isso. Jesus é o nosso exemplo, a gente
Vamos trazer Jesus para essa conversa novamente, né? Na oração sacerdotal, João 17, ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus disse: eu te glorifiquei na terra. O que Jesus estava dizendo? Eu vivi de acordo com o Pai queria. E ele está falando com o Pai naquele momento ali. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que nós possamos dizer isso ao longo da nossa vida. Nós estamos glorificando a Deus enquanto vivemos aqui na terra. Porque um ritmo de vida sem sentido é esse, veja aí. Ignora insistentemente a revelação de Deus, produz aflições desnecessárias, diminui o valor do arrependimento, cria uma lógica equivocada de pensamento e desperdiça o futuro planejado por Deus. Isso é triste. Mas nós não podemos terminar na negativa aí, né, com essas coisas tão ruins assim. A gente pode fechar dizendo o seguinte: nós queremos viver uma vida com significado. E uma vida com significado é diferente. Primeiro, essa vida com significado, ela abraça a revelação de Deus como aquela que tem a última palavra. Amém, irmãos? Nós vamos abraçar a palavra dela, ela tem a última palavra. Não vamos rejeitar. Mesmo que dou no momento uma repreensão, uma exortação divina, eu abraço a revelação de Deus, que é melhor para a minha vida. Segundo, essa vida com significado, no propósito de Deus, vive com sabedoria para não produzir aflições, além daquelas que já enfrentará naturalmente em sua vida. Nós vamos enfrentar situações, mas que a gente não produza. Terceiro, essa vida também com significado compreende o valor do arrependimento. Nós somos filhos de Adão, às vezes é difícil reconhecer o erro, né? Mas nós temos que aprender isso, o valor do arrependimento. Essa vida com significado pensa dentro da lógica do reino de Deus. Então vamos pensar na lógica do reino de Deus. E pensar na lógica do reino de Deus é pensar como Jesus pensou. É entender os princípios do reino de Deus, de justiça, de amor, de poder. Uma vida com significado também crê que o futuro planejado por Deus é algo a ser vivido intensamente. Aqui na peça nós vimos a personagem falando: eu quero viver a vida. Meus irmãos, viver a vida intensamente é viver o que Deus planejou. Não há coisa melhor. Eu posso dizer isso com exemplo meu. Da mais tenra idade eu tenho vivido com Deus, eu tenho vivido melhor. Não arrependo, não tenho arrependimentos de viver com Deus a minha adolescência, a minha juventude, a minha maturidade, na presença de Deus. Eu creio que o futuro planejado por Deus é algo a ser vivido por nós intensamente. Amém?